Boa tarde, pessoal, tudo bem? Na continuação do vídeo, hoje vamos resolver alguns exercícios envolvendo o conceito de aceleração e de velocidade escalar média. Desde já peço para que você dê o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e deixe suas dúvidas nos comentários. Lembrando sempre que você está no canal Física Trix 4.0. Bom, aqui é um exemplo de uma questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, do FGV, de velocidade média. O automóvel ele percorre o seguinte caminho, do ponto A até o ponto D. Vejam que esse caminho ele é curvilíneo, ele tem uma trajetória curvilínea e não em linha reta. No caminho, no ponto A, esse móvel ele está no marco quilométrico 200 km no instante 9 horas. Ele passa pelo B, 380 km no instante 11 horas, C, 420 km no instante 12 horas, D, 540 km no instante 13 horas. A velocidade escalar média, como o vetor posição corresponde à minha trajetória, o vetor posição é esse e a trajetória é a mesma, não faz sentido eu falar em vetor velocidade média. Portanto, minha velocidade escalar média é o meu ΔS, minha variação de espaço percorrido, a distância percorrida, dividido pela variação do tempo. O meu espaço percorrido é o ponto final da trajetória menos o ponto inicial. O ponto final é 540 km. O ponto inicial é 200 km. Então, 540 menos 200, dividido pelo tempo final, 13 horas, menos o tempo inicial, 9 horas. 540 menos 200 dá 340, dividido por 13 menos 9, que dá 4. 340 dividido por 4, eu teria uma velocidade escalar média de 85 km por hora. Isso quer dizer que este móvel em uma hora percorre uma distância de 85 km dentro deste trajeto. A questão 17 ela é uma questão também envolvendo uma representação numérica do desenho também de um automóvel que parte do quilômetro 40 e termina seu movimento no quilômetro 250. No quilômetro 40 ele estava no instante de tempo 14 horas e no quilômetro 250 no instante de tempo de 17 horas. Velocidade média é um ΔS por um ΔT, ou distância por tempo. O meu marco final, 250 km, menos o meu marco inicial, 40 km, dividido, porque é uma razão, pelo tempo 17 menos 14. 17 é o meu instante de tempo final, menos o meu instante de tempo inicial, 14. Então eu tenho 250 menos 40, 210, 17 menos 14, 3. 210 dividido por 3 tem uma velocidade média resultante de 70 km por hora. Isso significa que o móvel em uma hora percorre 70 km. Resultando na letra A desta questão. A resposta na lista de exercício onde eu peguei da internet está letra A. Os exercícios envolvendo a aceleração. Tem duas questões. Uma da PUC do Rio de Janeiro, de 2008, e outra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do ano de 2010. Todos vestibulares. Um objeto em movimento uniformemente variado, nós vamos estudar posteriormente, mas o movimento uniformemente variado, ou MRUV, quando for retilíneo, é quando a velocidade varia uniformemente, ou seja, há aceleração no movimento. Tem sua velocidade inicial de 0 metros por segundo, veja, representado por V0. Se ele falasse que o móvel parte do repouso, a velocidade inicial também seria 0. E sua velocidade final adquirida é de 2 metros por segundo, em um intervalo de tempo de 4 segundos. Ora, eu sei que a aceleração escalar média é igual à minha variação de velocidade pela minha variação de tempo, variação representada pela letra delta. Variação, uma velocidade final, menos uma velocidade inicial dividido por um tempo. A velocidade final, nesse problema, é 2 metros por segundo. A velocidade inicial é 0, dividido pelo tempo, o intervalo de tempo que decorreu esse aumento de velocidade é de 4 segundos. 2 menos 0, 2, dividido por 4. Agora vem a simplificação de fração. Acabou a física, começou a matemática. 2 quartos. 2 quartos eu posso simplificar por
2 em cima e embaixo. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Portanto, a minha aceleração será de meio metro por segundo ao quadrado. Meio é 0,5 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso fisicamente? Que o móvel ele aumenta a velocidade dele 0,5 metros por segundo a cada 1 segundo. Esse valor ele é positivo porque o móvel ele está aumentando a sua velocidade uniformemente e não diminuindo, ou seja, ele está acelerando. Na questão 7 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu trouxe uma representação gráfica do gráfico da velocidade em relação ao tempo. Depois eu explicarei melhor como funciona esse gráfico, mas com os conceitos que nós aprendemos dá para resolver essa questão. No trajeto, nós temos o trajeto 1, 2 e 3 percorrido pelo móvel. Percebam que o trajeto 1 ele se destina de 0 segundos até 4 segundos, onde você tem um aumento no eixo das ordenadas da velocidade, o eixo y, de 0 a 40 metros por segundo. No movimento 2, você tem uma velocidade constante, ou seja, não tem uma variação de velocidade. Preste atenção no que eu falei, não tem uma variação de velocidade. E do instante de 6 até 14 segundos, vejam que o gráfico declina, ou seja, a velocidade tende ao zero novamente. No instante 1, a aceleração, eu sei que é a variação da velocidade com o tempo, é a razão da variação de velocidade com o tempo. Velocidade final menos inicial dividido pelo tempo. A velocidade final é 40 metros por segundo, que é a velocidade que eu atingi. A inicial partir do repouso, partir do zero. 40 menos 0, 40. Isso tudo no instante de 4 segundos, como está representado no gráfico. 40 dividido por 4, 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o meu móvel percorre 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Isso implica dizer que o meu móvel está acelerando. Ele está aumentando a velocidade dele uniformemente de acordo com o tempo. E esse valor, esse sinal é positivo, tanto que essa simbologia no gráfico, você percebe que a inclinação da reta ela tende para a direita. Então, para quem já estudou no ensino médio função de primeiro grau, isso significa dizer que a inclinação da minha reta é positiva. Então, se a inclinação da minha reta é positiva, o valor tem que ser positivo da aceleração. Depois eu explicarei isso com mais profundidade. No instante de tempo 2, vejam que no movimento 2, veja que entre 4 e 6 segundos o móvel mantém a velocidade constante em 40 metros por segundo, nesse patamar. Ora, se a velocidade permanece constante, não tem variação de velocidade. Então a minha aceleração será zero, porque 0 dividido pelo tempo é 0. E no instante de tempo, no movimento 3, eu tenho inicialmente 40 metros por segundo e a minha velocidade final é 0 metros por segundo. Eu tenho um movimento de frenagem. Então vocês desconfiam que a aceleração será negativa, certo? A aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT, velocidade final menos inicial sobre o tempo. Minha velocidade final é 0, porque o gráfico cortou o eixo das abscissas do tempo. Minha velocidade inicial é 40. 0 menos 40 dá menos 40. Dividido por 8, jogo dos sinais. Negativo com positivo, negativo. Então eu tenho uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Isso implica dizer que o móvel diminui sua velocidade menos 5 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, eu tenho esses valores de aceleração. A resposta dessa questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vocês podem ir na internet, é letra C. É do ano de 2010 essa questão. Então vejam como aqui foi abordado o sinal da aceleração, eu falei para vocês, a interpretação do problema, a extração dos dados e a aplicação na fórmula, na equação, a simbologia gráfica, que nós depois, no vídeo de movimento retilíneo uniformemente variável, abordaremos, e a interpretação simbólica com o trajeto desenhado. Quero agradecer pela presença de vocês, peço novamente para que deem um like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal.
O próximo assunto, pessoal, na próxima semana, quando eu for gravar o próximo vídeo, será movimento retilíneo uniforme. Nós abordaremos o conceito da velocidade escalar média novamente, os conceitos de movimento progressivo e retrógrado, o gráfico da posição em relação ao tempo e a interpretação da geometria analítica auxiliando na física, ok? Ficamos por aqui então, muito obrigado pela companhia.